Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O ronco constante dos motores, as buzinas dos carros e a vida urbana agitada formavam a trilha sonora da cidade. Uma cidade que nunca dormia, onde cada minuto parecia contado, vendido, trocado por um pouco mais de poder ou dinheiro. No topo de um arranha-céu de vidro e aço, Antoine Leblanc assistia à cena de seu escritório. Aos 42 anos, ele era um dos homens mais ricos do país. Ele não havia herdado essa fortuna, ele a havia construído, quarteirão por quarteirão, sacrificando sono, relacionamentos sinceros e, às vezes, até a saúde. Um império construído com base em estratégias ousadas, aquisições arriscadas e uma obsessão quase doentia pelo sucesso. Uma rede impressionante de influência, decisões políticas influenciadas pelas sombras e jantares frequentados por ministros, estrelas de cinema e CEOs de multinacionais. Assim era sua vida. Uma existência pontuada por figuras, reuniões de diretoria e festas onde o champanhe fluía livremente. Um mundo onde tudo era uma medida de prestígio, poder e ambição. Mas no fundo, Antoine se sentia vazio. Ele tinha tudo o que um homem poderia desejar: carros esportivos de última geração enfileirados como troféus, uma vila beira-mar na Riviera Francesa, férias particulares em ilhas paradisíacas, festas da alta sociedade e relacionamentos com figuras influentes. No entanto, este mundo perfeito era apenas uma fachada. Ele sabia disso. O que havia construído não existia mais dentro dele. A busca constante por mais riqueza não havia preenchido o que, dentro dele, parecia uma fenda enorme. O que ele buscava agora era algo invisível para aqueles ao seu redor, uma conexão verdadeira. Alguém que o olhasse sem saber o que ele possuía. Alguém que, diante dele, não esperasse nada. Ele sonhava com um momento puro, desprovido de manipulação ou cálculo. Ele sonhava com humanidade. Os sorrisos egoístas o entediavam. Os elogios vazios, o código da alta sociedade, as mulheres excessivamente perfeitas, os amigos excessivamente bem vestidos. Tudo parecia falso. Tudo parecia movido por uma coisa: sua conta bancária. Então, uma manhã, enquanto a luz fria do dia entrava pelas janelas salientes de seu escritório e banhava a cidade com um brilho metálico, ele tomou uma decisão. Ele ia desaparecer. Pelo menos por um tempo. Ele ia se tornar outra pessoa. Sem truques. Sem motorista, sem Rolex, sem terno sob medida. Apenas mais um homem. Um homem comum. Ele queria redescobrir o mundo, mas desta vez através dos olhos daqueles que não têm nada, ou tão pouco. Para observar. Para ouvir. Para entender. Vestia-se com simplicidade, jeans surrados, um suéter um pouco puído e sapatos que guardava dos tempos de estudante. Penteou o cabelo descuidadamente e olhou-se no espelho. Não gostou muito do reflexo que viu, mas o achou real. Ele deixou o celular no carro. Sem deixar rastros. Sem interrupção. Pegou o metrô, algo que não fazia há mais de 15 anos. O cheiro metálico, as pessoas apressadas, os rostos impassíveis, tudo parecia estranho e familiar. Ele escolheu um pequeno café em um bairro operário, longe da agitação das avenidas principais. O tipo de lugar que seus colegas jamais teriam frequentado. Um lugar modesto, um pouco desgastado, onde as paredes exibiam as marcas dos anos, mas onde havia algo humano. O cheiro de café moído na hora se misturava ao de pão quente. Uma campainha discreta tilintou quando ele entrou. Ele sentou-se num canto discreto perto da janela, observando as pessoas passarem. Ainda não sabia o que procurava, mas sabia que tinha que estar ali. A garçonete se aproximou. Uma jovem de aparência cansada, com o cabelo preso às pressas para trás e o avental ligeiramente manchado. Mas foram seus olhos que chamaram a atenção de Antoine. Estavam cansados, sim, mas também calmos, genuínos. Nenhum traço de fingimento. Olá, o que você quer? Ela perguntou com uma voz suave e um pouco cansada. Antoine olhou para cima, como se tivesse acordado de um sonho. Um café preto, por favor. E um croissant. Só isso. Ela assentiu, fez uma anotação rápida e foi embora sem fazer mais comentários. E, no entanto, naquele gesto simples, havia mais autenticidade do que em todas as festas em que ele havia participado. Ela não o considerava um cliente importante.
Servia-o, simplesmente, com a modéstia de quem está acostumado a não incomodar os outros. Ele a observava discretamente. Ela sorria para uma senhora idosa, brincava com um jovem casal, ajudava um idoso a se levantar. Sempre com a mesma igualdade de tratamento, sem artifícios. Antoine sentia uma espécie de calor dentro de si. Uma nostalgia. Uma calma. Um empresário acabará de sair da mesa ao lado, jogando uma nota de 20 euros no balcão sem sequer dizer uma palavra. A garçonete agradeceu educadamente, sem insistir. Em seguida, voltou para Antoine. Será que serve para outra coisa? Ela perguntou. Ele hesitou, olhou-a nos olhos. Percebeu que nem sabia como expressar o que sentia. Queria dizer obrigado, mas essa palavra parecia insuficiente. Não, obrigada. Perfeito. Você parece uma boa garçonete. Ela pareceu surpresa. Corou levemente. Não era uma frase que estivesse acostumada a ouvir. Obrigada. Mas estou apenas fazendo meu trabalho, ela disse com uma voz quase envergonhada. Antoine sorriu. Não era um ato de modéstia, era um fato. Uma verdade desarmante. O café estava com um gosto diferente naquele dia. Menos amargo. Mais autêntico. Ao seu redor, conversas fluíam. Um trabalhador relatava seu dia. Uma mãe tranquilizava seu filho. Uma senhora idosa lia seu jornal. Nada de extraordinário. Mas tudo lhe parecia precioso. Ele percebeu então que naquele lugar sem brilho, sem fulgor, ele havia encontrado o que procurava, um momento de verdadeira humanidade. Era o início de um ritual. Todas as manhãs, Antoine voltava ao mesmo café, vestido da mesma maneira. Ele ouvia, observava, falava pouco. E todos os dias, a garçonete, cujo nome era Léa, ele soube mais tarde, lhe trazia o café com o mesmo sorriso discreto. Ele ainda não sabia aonde isso levaria. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vivo. O dia passou, e Antoine voltou ao café regularmente, quase religiosamente, durante uma semana inteira. A cada visita, mudava o horário, a roupa, a aparência, como se quisesse borrar os limites de uma identidade que queria deixar em suspenso. Sentava-se sempre à mesma mesa, naquele canto discreto perto da janela, de onde podia observar sem ser visto. Observou os hábitos, os gestos cotidianos que faziam pulsar o coração daquele pequeno lugar. Havia o velho que chegava todas as manhãs às 8 horas, lendo o jornal com um longo café preto. Uma aluna nervosa entrava todos os fins de tarde, pedia um chocolate quente e relia freneticamente suas anotações, movendo os lábios silenciosamente. Uma mãe exausta, com um bebê adormecido no carrinho, vinha descansar por alguns minutos com um chá morno que nunca terminava. E havia aqueles que não diziam nada, aqueles que colocavam algumas moedas na mesa, bebiam em silêncio e depois iam embora sem dizer uma palavra. Mas todos tinham uma coisa em comum: conheciam a garçonete. Não como se reconhece um nome num crachá, mas como se reconhece um pilar discreto na rotina diária. Elodie era o nome dela. Antoine já o ouvirá dezenas de vezes. Obrigado, Elodie. Pode me dar a mesma coisa, Elodie. Vai trabalhar até tarde de novo hoje, Elodie. Seu nome ecoou pelo café como um farol na neblina. Ela cumprimentava cada cliente com aquele calor contido, aquele sorriso não exatamente alegre, mas sincero. Estava cansada. Isso transparecia na maneira como massageava as têmporas entre os pedidos, ou no olhar vago que às vezes lançava pela janela, como se quisesse escapar para outro lugar por alguns segundos. Mas ela se manteve firme. E, acima de tudo, manteve-se justa. Tratava todos com a mesma atenção, fosse o cliente de terno, gravata ou o jovem funcionário ainda coberto de poeira. Ela não julgava. Ela servia, ela ouvia, ela existia plenamente nesse papel muitas vezes invisível. Antoine, acostumada a salões dourados, jantares sob castiçais e rostos educados, mas vazios, viu-se tocado por essa humanidade crua, essa rotina feita de sorrisos genuínos, gestos simples e silêncios respeitados. Então, certa manhã, decidiu dar um passo adiante. Queria saber, além das aparências, se aquela gentileza resistia ao teste da pobreza aparente. Empurrou a porta do café com a mesma modéstia de sempre, mas desta vez não havia pedido nada. Sentou-se e esperou o Elodie chegar. Quando ela se aproximou,
Com o caderno na mão, ele respirou fundo. Vou te perguntar uma coisa um pouco estranha, disse ele, hesitante. Não tenho dinheiro comigo, roubaram minha carteira, acrescentou, olhando para baixo. Mas estou com fome. Se você puder me dar um pouco de comida, prometo que volto e pago. Ele esperou a reação dela como um veredito. Sabia que estava colocando Elodie em uma posição difícil. Ela poderia ter recusado, enxotado gentilmente, invocado as regras ou a política da casa. Ele não teria insistido no assunto. Estava se preparando para isso, para ser visto como um fardo. Mas ela permaneceu em silêncio por um momento, encarando-o seriamente, como se quisesse verificar a autenticidade do seu pedido. Então, assentiu. Vou preparar algo para você. Não se preocupe com o dinheiro. Se estiver com fome, você precisa comer. Só isso. Nem um pingo de pena. Apenas uma resposta calma, humana e clara. Antoine sentiu um nó se desfazer dentro de si. Não era o croissant nem o café que importavam. Era o olhar que ela lhe lançara, sem suspeita, sem condescendência. Ele comeu devagar, cada mordida carregada de um novo sabor, o da dignidade restaurada. Naquele dia, ele compreendeu que a riqueza podia estar escondida onde menos se espera, num gesto discreto, numa gentileza incalculável. No dia seguinte, ele voltou, mas vestido de forma diferente. Um terno sóbrio, um casaco de lã, um relógio discreto, porém precioso. Ele não era mais o andarilho do dia anterior, mas Antoine Leblanc em toda a sua estatura. Quando Elodie chegou à sua mesa, ele se levantou ligeiramente e disse: Elodie, eu gostaria de te contar a verdade. Ela levantou uma sobrancelha, intrigada. Eu não sou quem eu te fiz acreditar. Meu nome é Antoine Leblanc. Estou confortável, muito confortável mesmo. Eu queria ver se as pessoas conseguiam demonstrar gentileza sem saber quem eu era. E você fez. Sem hesitar. Sem perguntar o que ganharia com isso. Ela ficou parada por um momento e então sorriu suavemente. Eu já suspeitava disso, disse ela. Você tem aquele olhar de alguém que já viu muita coisa, mas ainda está procurando. Antoine ficou sem palavras. Sabe, ela continuou, a verdadeira gentileza não é dar quando você tem demais. É ajudar quando você não tem quase nada, e fazer isso sem questionar. Se eu tivesse esperado para saber quem merecia ajuda ou não, nunca teria ajudado ninguém. Ele a olhou, profundamente comovido. Compreendeu naquele momento que o que procurava em arranha-céus, contratos, iates e festas da alta sociedade, acabará de encontrar ali, no modesto café, diante de uma mulher sem máscara, sem ambição avassaladora, mas rica e com uma nobreza que nada poderia comprar. Naquele dia, Antoine saiu do café sem levar um croissant. Levou consigo muito mais do que isso. Uma lição, um despertar, uma paz.